Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Entrar nas histórias da tua carreira, principalmente lá no início, mas já que você falou do Neymar, essa coisa midiática e tudo mais, eu não vou ter que aproveitar o gancho pra gente falar da história do... quando surge o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. O Oswaldo tratou aquilo de uma forma muito curiosa. Pô, parece a época dos Beatles, sabe? Aquela loucura. Era pressão pra escalar o Gabriel Porque o Jesus. Oswaldo tá acostumado, é difícil você ter um cara surgindo, como tá o Hendrick agora, pra gente saber a hora de colocar efetivamente na equipe. Você tem que ir quantificando, você tem que ir qualificando, né? Você está lidando com um ser humano, não é uma garrafa de Coca-Cola, não é, sabe, um carburador de automóvel, de Fusca que você troca e pronto. Não é isso, é um ser humano, pô. É um garoto de 16 anos. Isso aí em 2015, né? 2015. Ele 16 ele era novo, ele ganhou brasileiro. Adolescente. O que eu fazia? Eu gosto muito do jogo treino, pra você ver. Eu trazia times, botava, Gabriel, vai lá. Vai de ponta esquerda. Pô, Buizô. Vai na ponta esquerda. Uma coragem. A maior propriedade do Gabriel Jesus. Coragem. Ele, com aquela ideia, ele pegava a bola e ia pra cima de qualquer um. Entendeu? Jogador espetacular nesse aspecto. Mas que a gente tinha que ir qualificando. Ele ficava todo dia ou comigo, ou com o Luiz Alberto, que é meu auxiliar, ou com o Alberto Valentim, que era o nosso auxiliar na época também, pessoa maravilhosa. Pelo menos 1 hora, digo, Luiz, 1 hora com ele. Perna esquerda, cabeceio, dominando, bate tudo. Treine tudo com ele, 1 hora. E às vezes eu pegava. Quando eu tinha outras coisas para resolver lá nos bastidores, eu saía. Mas ele fazia 1 hora. O Jô fez. O Kaká fez. Quem mais que fez, meu Deus? O Gabigol. Gabigol, o pai dele ficava ali, ó, atrás do gol, vendo. Toda vez, depois que eu saí do Santos, que eu encarava o Santos, o Gabigol vinha assim, meu pai manda um abraço para você. É mesmo, João? Porque esse Trabalhou então, ali a fundamento. Esse então, meu irmão, eu tirei o couro. É mesmo? Moleque trabalhou, tu pode ver, pra mim, um dos melhores finalizadores do futebol brasileiro até hoje. Pé direito, pé esquerdo, abre o olho, mexe o pescoço. E também outro moleque danado, muito bom de trabalho, Gabigol. Então, esses caras... Então você sempre se preocupou com isso, assim, fundamentos, sempre. finalização. Principalmente os atacantes, né? Volante, meio, eu boto pra virar bola, pra fazer jogadas de precisão. Mas o atacante é dentro da área. O Jesus... Olha, deixa eu te contar uma historinha. Vai lá. Eu tava no Santos em 2005. E era Robinho, David, Basílio... Léo na lateral esquerda. Foi campeão brasileiro em 2004, né? Eu peguei esse time. Elano saindo. Elano jogou 3 jogos e saiu. Aí um dia, nós saímos de Santos, jogamos com o Guarani, e aí ficamos em Campinas, porque nós fomos jogar contra o Mojimirim, que era ali perto. Nós fomos num hotel intermediário e tal. E dali nós fomos jogar contra o Mojimirim. Nós tínhamos ganho o Guarani, o time do Santos muito bom. Era o time da ousadia, né? Sim, ousadia e alegria. Ousadia e alegria. Porra, o time arrebentando. Robinho, David, Basílio, Léo, Elano. Era um timaço. Ricardinho. Ricardinho já, Ricardinho. Tcheco. Olha só o meu time. E a gente, porra, entrava no campo, pá. Aí entramos contra o Mojimirim. Terminou o primeiro tempo 2-0 pra nós. Dando um baile nos caras. E era um time bom, hein? Mas 2-0 podia ter sido 3-4. Segundo tempo, voltamos. Aquela trilha de jogos. Os caras foram cansando, né? E aí nós, no final do jogo, perdemos um pouquinho da pegada. O Robinho começou a errar, sabe? Não conseguia mais o drible, foi displicente em algumas oportunidades. O que aconteceu? Os caras foram lá e empataram o jogo. 2-2. Aí a torcida começou, né? 38 do segundo tempo.
O Robinho me perde uma bola no meio campo, os caras contra-atacam, quase fazem o gol. Sabe, Robinho? Tinha um rapaz, chamava Douglas. Douglas, sim. Falei, Douglas, vai no lugar do Robinho. Meu irmão, Bruno, Beto, quando entrou o menino no lugar do Robinho, a torcida veio, burro, não sei o quê, você vai destruir o Santos, não sei o quê. Porra, a gente já vinha com uma trajetória vitoriosa, mas ali naquele momento, 2-2, eu tirei o Robinho, morto de cansado. Sim. Botei o Douglas. Sabe quanto foi o jogo? 4-2 pra nós, 2 gols do Douglas. Ele entrou e fez 2 gols. Aí, pô, a entrevista, né? Eu saí, olhando pra eles, né? Aí o Douglas vai pra entrevista, fala, pô, Douglas, o que houve? De repente tu entra no lugar do Robinho e faz 2 gols, ele falou assim, sabe quantos chutes eu dei no gol ontem? Mais de 100. O Oswaldo, esses últimos dias, me botou pra treinar finalização. Todo dia mais de 100. Hoje deu 2, eu fiz os 2. Acabou, meu irmão. Repetição, né? Acabou. Os caras tiveram que engolir aquilo, porque é o trabalho. Sim. E isso não foi feito. O outro era Genilson, acho que era o outro atacante, e tinha um outro grandão, que eu esqueço o nome também, foi muito famoso lá no Santos, que não estava bem nessa época. Isso é o William, não? William! Moleque, tu sabe das coisas. Era o William. Então, William Batoré. eu pegava aquele grupo e descascava. No Santos era Bobô, Wilson, Jô, Jô. né? No Corinthians, né? No Corinthians. Bobô, Wilson e Jô, É. Depois no São Paulo era o Kaká. Ó, o Kaká. Aí daí veio, né, meu irmão? E a gente sempre pegando... Com o Kaká você sofreu a mesma situação de... Aquela grita de botar... Bota o Kaká, bota o Kaká, bota o Kaká. Ele tava machucado, né? Ele tava machucado. O que aconteceu com o Kaká? Ele chegou da Copa do Mundo naquele ano, ele tinha 18 anos. E ele era o grande nome. Cacazete. Então, o que começou a acontecer? Terminava o treino da manhã, íamos almoçar pro treino da tarde, o Kaká comia correndo e ia pra propaganda, pra entrevista, pra não sei pra onde. Voltava, chegava trocando de roupa pra treinar e às vezes chegava atrasado. Cara, não aguenta, em que pese os 18 anos. Sim. Chegou uma hora que eu falei, chega, parou, não vai mais. Mas, quando foi chegando nas finais do Campeonato Paulista, ele machucou. Ele teve uma lesão que o tirou, pelo menos parcialmente, das partidas. Ele não aguentou. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, né? É isso, é uma coisa, né, que vai acontecer com só alguns, né? Que viram esses popstars, né? Exatamente. E aí você tem que aprender ali como fazer, né? Porque tem compromisso comercial, tem que é atrelado ao próprio clube e tudo mais. Agora, Oswaldo, esse episódio do Gabriel Jesus, conta pra gente a história. Então, foi esse início. O Gabriel, ele se destacava, né? Principalmente na divisão de base, mas nós estávamos fazendo o trabalho para que ele fosse entrando. E todo jogo nós conversávamos e programávamos o que nós íamos fazer. Se estiver ganhando e facilitar, nós vamos ver o tempo para colocá-lo. Só que esse jogo, eu acho que foi um jogo em... Não sei se foi em São Bernardo. São Bernardo. É. E a torcida ficava bem aqui, eu tô aqui embaixo... E, de repente, eu escuto aquela barulhada, né? E eu com tudo programado pro Gabriel, não. Só que exagerou, né, meu amigo? Aí... Tô te cobrando. Bota o Gabriel! Como é que a galera falava? Falei. E tinha uma coisa muito viva na minha memória, e, aliás, vai aqui uma referência ao Paul McCartney, né? Se apresentou aí no Maracanã, maravilhoso, né? E eu sempre fui apaixonadíssimo pelos Beatles e vi todos os filmes. Eu vi aquilo tudo e aquilo é muito forte na minha lembrança, né? Dos anos 60. E eu sempre me lembrei muito da manifestação, principalmente das meninas, né? Gritando o nome dos Beatles. Paul! John!
Pinga! Na hora, aquilo me veio na cabeça. Isso dando entrevista, né? Pós-jogo. E foi. Então foi uma relação ali. Foi. Me lembra os anos 60. Me lembrou aquela época, né? Que era aquele E aí desafio. você falou o quê? Rapaz, eu nem me lembro. Eu falei, O nome do Gabriel. Falei Gabriel, fazendo referência a Paul e, A galera e fica- John, principalmente, né? Fica lá enchendo o saco. Que eram os dois mais famosos. Né? Sim. O Gabriel, quando você tava com ele, até uma curiosidade, porque depois que ele virou profissional, né? Seleção, Inglaterra e tudo mais, 2 Copas, né? 2 Copas, fica sempre essa coisa. O Gabriel, na origem, ele era um jogador de lado ou ele era um centroavante? E tinha problema com finalização? Não tinha, mas tem que ser trabalhado. Qualquer um com 16 anos, exceto Pelé, tem que ser trabalhado, meu irmão. O Jô era só pé esquerdo. Depois, eu tô vendo ele no Manchester City, na China, no Internacional, gol de pé direito, gol de... O cara vai evoluindo, né? Você tem que trabalhar pro cara desenvolver, né? O Gabigol é um dos grandes exemplos disso, né? E o Gabriel Jesus é a mesma coisa. Ele era mais 9 nas divisões de base. Era mais 9 mesmo. Só que eu usava ele também dos lados. Era muito veloz, muito corajoso e com um apetite muito grande na recomposição. É isso. E aí ajudava Eu lá. acho que é o que a gente viu, porque ficou muito marcada a frase dele agora, dizendo, como é que é? Meu forte não é Meu fazer forte gol. não é fazer gol. Aí a galera, pra um 9, o forte não é Eu fazer gol. ajudo, eu dou assistência. Fez gol. Eu acho que ele só não empregou o meu forte, não é? Porque ele era um jogador goleador também. né? Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esporte do Brasil. Tamo junto.